procuravam que as pessoas ganhassem dinheiro e fizessem aquele dinheiro circular dentro da própria comunidade, comprando na padaria local, comprando na mercearia local. E esses elementos, inclusive, estimularam exatamente o quê? O fortalecimento da própria comunidade. O dinheiro que era conseguido pelo suor do trabalho das pessoas que moravam lá, ficavam lá, circulavam na própria região. E, inclusive, ele brinca muito, ó, não precisou ninguém de Harvard, do MIT vir aqui para falar isso pra gente, não. Foi uma tecnologia social que eles desenvolveram. Se isso era parte de economia solidária, se isso tinha a ver com o Grameen Bank, que era desenvolvido na Índia 10 anos antes, não interessava. Mas eles encontraram um problema e desenvolveram uma tecnologia social para a resolução daquela situação. Isso é uma inovação. E aí também alguns modelos ligados, obviamente, à relação com o governo. Acordo de cooperação técnica, convênios, fundos e premiações, enfim. Em 2010, pela incubadora de arte e cultura, a gente fez uma pequena pesquisa, porque eu estava encontrando realmente muito pouca informação sobre cooperação cultural efetiva. Construção de redes de trabalho, enfim, na área de cultura. Então a gente fez uma pequena pesquisa exatamente para entender as principais motivações das pessoas trabalharem em rede, cooperarem, os principais gargalos encontrados dentro desse processo. E aí pegando algumas referências de cooperação cultural que existiam na Unesco e algumas coisas também desenvolvidas pelo Ministério da Cultura. E a primeira dessas daqui é: para que uma rede? O que uma rede, uma ação de cooperação cultural, ela pode servir? Qual o propósito dela? Qual o principal propósito que ela poderia ter se a gente fosse pensar na modelagem de uma rede hoje? E, principalmente, 3 elementos entraram em destaque. Primeiro, a questão da formação em cultura, ou seja, da gente ter redes de aprendizagem. Isso parte realmente de um pressuposto muito claro, né? Cada um daqui, por isso que a gente começa com aquelas atividades de trazer as narrativas de vocês, as histórias de vocês, tem muito mais a aprender do que o outro do que simplesmente um ficar falando e todo o resto ficar ouvindo. Então esse processo da gente saber o saber e fazer do outro, da gente trocar esses saberes e fazeres é fundamental. E o primeiro passo disso pode ser exatamente a questão da visibilização. Então essa rede focada em formação. E aí, reforçando que vocês vão ter essa oportunidade, poxa, muito legal de fazer isso com a continuidade desse trabalho presencial na plataforma. Outra questão seria a formação e gestão de políticas culturais. Não só políticas públicas, mas políticas culturais de uma maneira geral. Ou seja, de um determinado coletivo poder, seja pautando o governo, seja propondo algum tipo de articulação privada, no sentido de que não envolva o governo público, trabalhar uma ação contínua dentro da cultura. Uma questão muito simples, como a compra coletiva que a gente conversou. No caso específico, a compra coletiva ela foi sugerida pela incubadora de empreendimentos solidários da UNB. Mas, sinceramente, não era necessário que essa intermediação ela surgisse por meio da incubadora. Podia ter sido os próprios grupos de artesãos e rendeiras que se apropriavam disso e falavam: galera, a gente precisa das mesmas coisas, vamos comprar junto. A gente consegue melhor negociação com o fornecedor. Galera, vamos cortar o atravessador. Um dos grandes problemas do artesanato no Brasil, que eu venho ouvindo em tudo que é lugar do norte ao sul dos países, é essa história do atravessador, né? Que a pessoa vende muitas vezes seu artesanato para uma segunda pessoa e aquela pessoa vai vender para o consumidor final. E é claro, nisso, a pessoa acaba vendendo o artesanato para esse atravessador muito mais barato. Ou seja, de novo, aquela história também da gente cada vez mais aproximar o processo criativo, ou seja, a geração de riqueza, de quem está gerando aquele processo criativo, aquela riqueza. Então a gente diminuir esse abismo que existe. E em terceiro lugar, a integração local, ou seja, da gente ter processos, inclusive físicos, presenciais e tal, de criar laços de visibilidade de cooperação local prática. Por exemplo, um determinado grupo tem um espaço que durante as terças e quintas-feiras, no período da manhã, por qualquer motivo, não é utilizado. Espaço ocioso, será que a gente terá que ter um outro grupo interessado em utilizar terças e quintas-feiras de manhã isso e pode, por exemplo, estabelecer algum tipo de retorno com algum tipo outro de serviço? Uma questão, um exemplo muito legal que eu encontrei recentemente em São Paulo, estou tentando lembrar o nome da plataforma, mas era basicamente uma plataforma que unia duas coisas muito simples. Grafiteiros e muros que queriam ser grafitados. Era uma plataforma onde os grafiteiros, eles colocavam algumas fotos do trabalho deles, colocavam: olha, eu moro aqui e tal.
E ao mesmo tempo as pessoas que tinham interesse em ceder muros para os grafiteiros trabalharem, falaram, olha, tem um muro aqui, essas dimensões, em tal lugar. A plataforma, inclusive, ajudava a georreferenciar isso. Então, ó, tem um grafiteiro aqui que mora perto de onde tem esse muro. E estimulava as pessoas simplesmente a ter esses dois encontros. Olha que coisa banal, quase. Unir um muro com um grafiteiro. Isso simplesmente ajudou na revitalização urbana de uma cidade do interior de São Paulo, que realmente eu esqueci o nome da plataforma era o início o nome da cidade, a revitalizar exatamente esse espaço urbano, colorindo a cidade. Como a gente teve algumas experiências em Salvador e Recife também, essa questão de trazer cor para a cidade. Então, assim, são ações muitas vezes simples, mas que a gente pode encontrar essa necessidade e essa oportunidade. De novo, voltando àquela questão do fortuna e do virtude do Maquiavel. Por que uma pessoa atua em rede? Qual o interesse dela em atuar em rede? O que pode motivar a presença de um indivíduo dentro de uma rede? O destaque, assim, grande mesmo foi, diferentemente do que se imaginava inicialmente, que seria a captação de recursos financeiros e tal, está em otimização da produção ou da gestão cultural. Ou basicamente o quê? Calma. Ou basicamente o quê? Exatamente essa troca de produto e serviço, essa troca de competência. Eu tenho que fazer esse tipo de produção. Tenho esse e esse gargalo. Quem é que pode me ajudar? Você pode me ajudar nesse tipo de processo, na minha comunicação gráfica, no meu desenvolvimento das peças gráficas. Então, a otimização nesse sentido, né, de aperfeiçoar o processo, tornar ele mais ágil, tornar ele mais sustentável muitas vezes. E como a gente sabe que muitas vezes, de novo, a gente coloca sempre a barreira do financeiro, monetário em primeiro lugar, essa otimização ela pode ajudar exatamente a fazer a fluidez dos trabalhos necessários da dinâmica de um grupo cultural, mas ao mesmo tempo com outros processos que não sejam dependentes dessa intermediação financeira. Na literatura tradicional sobre redes de cooperação, principalmente na área empresarial, e isso é engraçado o nome, né? Destacam sempre três culturas, que seriam três elementos fundamentais para o estabelecimento de uma rede contínua e efetiva de trabalho. É a cultura da confiança, a cultura da competência e a cultura da comunicação. Chama-se de três culturas mesmo. Então, a confiança, essa questão dos laços que me fazem delegar parte do meu processo para construir junto com você, que obviamente isso necessita de confiança. A questão dos gargalos técnicos seria essa cultura da competência, da gente ter ferramental de trabalhar junto, da gente saber estabelecer, seja uma relação contratual jurídica, mas mais importante do que isso, saber como é que eu posso articular a presença de um parceiro de uma rede externa dentro do meu processo de trabalho interno, e também a cultura da comunicação, ou seja, eu tenho ferramentas, espaços de conversa e de visibilização desses meus gargalos, dessas minhas deficiências, dessas minhas potências, das minhas capacidades. E aí a gente viu um equilíbrio, na verdade, muito grande entre esses três elementos. E em Brasília, especificamente, essa pesquisa ela teve como centro, assim, teve o Distrito Federal, teve Goiás e teve também Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E a gente viu que em Brasília, especificamente no recorte, o gap, a falha de confiança era o maior elemento disparado. E aí a gente estava falando há pouco tempo atrás da relação de construção dos laços de confiança junto com a comunidade, da continuidade do trabalho. Então como é que a gente consegue também estabelecer esse laço de confiança com o nosso parceiro? Com aquele outro grupo de maracatu, com aquele outro grupo de tambor de crioula, com aquele outro grupo de siriri, de capuriá. Como é que a gente consegue estabelecer exatamente essas relações de diálogo, essas pontes de diálogo?